Louvado seja ao nome do nosso Senhor, que nos leva a essa atmosfera, esse tempo de adoração. E nós estamos dentro de uma série de mensagens chamada Os Olhos da Graça. E já nos foi apresentado a ideia, o intuito dessa série é que nós possamos parar um pouquinho para olhar as pessoas que nos cercam com uma outra perspectiva. Até porque dentro de um mesmo lance, dentro de um mesmo quadro, de uma mesma cena, dependendo do ângulo aonde você estiver, você vai ter perspectivas diferentes. E nós somos como que conduzidos numa facilidade de pré-julgar, de rotular pessoas, de colocar nelas estereótipos ou tentar encaixá-las em estereótipos. E por vezes a gente faz isso sem conhecer as pessoas. Não fui com a cara dele. Em outros ambientes, até nós poderíamos escutar isso, não na igreja. Meu santo não bateu. E quantas vezes a gente julga as pessoas sem conhecer, apenas do que ouviu, colhendo impressões com base de narrativas que nós não vivemos. Começamos a formar opinião não por conhecer. E aí me ajuda, por favor, a formar o final de um brocardo de um dito popular: não julgue o livro pela capa. É por isso que nós devemos não nos precipitar. Então se aproxima, conheça, ouça. A propósito, na rotina de aconselhamento de casais, existe uma máxima: não escuta um sozinho. Porque quando a gente escuta um sozinho, nós temos apenas uma versão. E a gente começa a construir quase que como uma verdade em cima dessa versão que está sendo dita. Mas quando o casal senta na sua frente, na frente do pastor, tudo muda. Aí nós temos duas versões. E eu quero dizer para você que até algo que pode ser injustificável, a gente começa a entender depois que a pessoa tem a oportunidade de se manifestar. Mas ouvir pessoas e tentar entender é tão difícil nesses dias. A gente está tão corrido, tem tanta coisa para fazer. Escutar a versão das pessoas é algo que é desafiador. Aceitar e amar as pessoas não significa que nós temos que adotar as ideias delas. Amar verdadeiramente exige uma prática de aceitar os melhores esforços das pessoas, cujas experiências que elas têm, as limitações da vida, nós talvez nunca venhamos a entender. Enxergar além daquilo que os nossos olhos enxergam e veem, requer olhos da graça. E Deus nos ensina muito bem isso quando a gente olha a respeito daquilo que o Filho dele, Jesus, fez por nós na cruz. Deus não olha o nosso passado, antes Ele olha para o sacrifício de Jesus, que pagou todo o escrito de dívida que existia contra a sua vida, e sem que nós merecêssemos por isso. Isso é graça. E se eu te contasse um relato da Bíblia, aonde após a instituição dos diáconos foram eleitos, lá na igreja primitiva, naquela oportunidade, foram eleitos 7 homens de boa reputação, de boa índole, com a finalidade de servir as pessoas. Mas havia dentre elas alguém que estava se destacando, era Estevão. Se destacando em razão de ser uma pessoa que estava sendo utilizada por Deus. Ele era um homem cheio da graça, cheio do poder do Senhor. Além do ministério da diaconia que ele desenvolvia, ele foi conhecido assim, por ter pautado as suas atitudes, as suas ações, conforme o Senhor esperava que ele fizesse. Ele centrou a sua fé em Jesus. Mas em razão do seu posicionamento de fé, pois os estudiosos apontam que os religiosos da época, os doutores da lei, não estavam suportando, resistindo ao modo pelo qual ele falava, porque ele era alguém cheio da presença de Deus. E aí inventaram uma tramóia, uma trama, e Estevão foi ali, inserido naquela situação. Ele foi julgado, Estevão foi condenado, foi apedrejado. Estevão morreu defendendo aquilo que ele acreditava, posicionado
a respeito daquilo que tanto fazia sentido para ele. O primeiro mártir, que homem, glória a Deus pela vida de Estevão. Neste tempo, a palavra também nos registra que havia um outro homem, mas que não se destacou como Estevão se destacou. Estevão se destacou de forma positiva. O outro se destacou porque ele afligia, porque ele ultrajava, porque ele perseguia. Ele entrava na casa das pessoas, usava de violência, brutalmente ele arrastava homens e mulheres para fora e encerrava-os no cárcere e na prisão. Tudo isso porque as pessoas não estavam concordando, e essas pessoas que não concordavam, estavam formando o que eles chamavam de quase que uma seita do caminho. Os do caminho eram aquelas pessoas que formavam o nome do caminho, era o nome primitivo da igreja cristã. E eram as pessoas que estavam acreditando que Deus havia enviado o seu único filho, Jesus, para morrer pelos pecados de todos aqueles que crescem. E disto provinha toda a salvação do homem, e provinha também uma reconciliação com Deus. De que forma que a gente pode se referir a uma pessoa que fazia isso com os cristãos da época? Que tipo de predicativo, que tipo de termo que nós podemos endereçar a esse tipo de gente que tratava assim o povo de Deus? Cruel? Será que a gente pode chamar de covarde, no mínimo? Tirano? Desalmado? Impiedoso? Crucifica-o! Crucifica-o! Um monstro! Um monstro! Dito isto, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias. O texto que será lido está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Você pode pegar o seu smartphone, ou se você preferir pode acompanhar, pois o texto será projetado. Atos capítulo 9, nós iremos ler os 16 primeiros versículos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os teus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, vinha em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, abre um parênteses, não é o traidor, fecha parênteses, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pai, obrigado pela tua palavra. A nossa petição é que o Senhor possa levar cativo agora todo pensamento e quebrar em nós, Deus, toda resistência, todo obstáculo a que a tua palavra possa chegar de uma forma que seja compreensível, que nós possamos, muito além de entendê-la, Deus, ter coragem para aplicá-la. Usa a vida do teu servo mais uma vez. Oramos assim em nome de Jesus.
Amém. A narrativa que nós lemos, ela era ainda da época em que Saulo, assim era conhecido Saulo, ele era chamado com o seu nome de infância, e Saulo ele vai mudar o seu nome para Paulo, para o apóstolo Paulo como nós conhecemos, apenas no capítulo 13 desse livro de Atos que nós lemos. E ele teve um nome utilizado quando ele, de uma forma corajosa, Saulo, ele evangelizou um oficial romano. E na cultura da época, por vezes, utilizava-se um nome na infância, e depois de um grande advento, um grande acontecimento na vida da pessoa, esse nome era mudado, como aconteceu no caso de Saulo para Paulo. Saulo nasceu em Tarso, na capital da Cilícia. Tarso era o tipo de lugar, como se fosse uma metrópole, o centro da cultura grega. Uma cidade universitária, de grande circulação de pessoas inteligentes, pensadoras. Ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. E os registros também indicam que ele pertencia à tribo de Benjamim. E muito provável, Saulo herdou da sua família a cidadania romana. Ser cidadão romano atraía alguns privilégios, dentre os quais garantia o julgamento perante César. Não era julgado por qualquer um, perante César, se assim fosse exigido nos casos de acusação. Outro privilégio, imunidade legal dos açoites antes da condenação. Não caía na pisa antes de ser condenado, cidadão romano. Terceiro, ele não poderia ser submetido à crucificação. E crucificação era a pior forma de pena de morte, a mais vergonhosa. Expunha o indivíduo, colocava o indivíduo alto, de uma forma que ficava como que modelo para todo mundo. Olha, não faz isso. Se você fizer, você vai parar daquela forma. Por volta dos 13 anos, Saulo foi enviado para Jerusalém. Lá ele teve acesso ao tipo de ensinamento do mais importante mestre da época, o ensinamento judeu. O mais importante mestre da época era Gamaliel. Saulo ainda falou hebraico, aramaico e grego. Herdeiro da tradição do farisaísmo e um estrito observador da lei. Era dos mais destacados no judaísmo do que os seus companheiros da época. Considerando estes aspectos, os estudiosos entendem que Saulo provinha de uma família de proeminência, uma família de destaque. E hoje você é convidado a buscar novas perspectivas diante do mesmo quadro, convidado a exercitar os olhos da graça no jeito de lidar com os adversários. E como Deus lida com os adversários? Deus lida com os adversários adotando medidas firmes. No texto que nós lemos, Saulo tinha caído. Depois de uma intensa luz, caiu e depois ouviu ao Senhor falar com ele: Saulo, 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 por que tu me persegues? Tem uma curiosidade, eu não sei se você sabe, que existe uma discussão a respeito de que forma Saulo caiu. Alguns entendem que ele havia caído do cavalo. Outros entendem que ele não estava a cavalo, embora a respeito do cavalo o texto sagrado nem consta isso. Mas essa discussão para nós pouco importa. Eu vou falar para você uma curiosidade talvez um pouco mais interessante, que você pode perceber se você for do capítulo 26, no verso 14 do livro de Atos. Lá vai dizer que quando Paulo apresentava a sua defesa ao rei Agripa, ele diz que depois de uma intensa luz, nós caímos. No capítulo 9, a gente não consegue perceber isso. A gente acha que só Paulo caiu, mas nós caímos. Paulo e os seus companheiros caíram conjuntamente. Paulo não, Saulo não tinha se transformado ainda em Paulo. Mas Saulo apenas não caiu, ele ficou 3 dias. 3 dias cego, sem nada a ver. Dos quais o texto diz que ele não comeu e nem bebeu ao longo dos 3 dias. E fiquei a pensar, uau, como Deus tem planos criativos. É interessante a forma que Deus vai buscando para lidar com os adversários.
Porque no meio do processo, quantas vezes nós somos quebrados? Quantas vezes você não escutou de gente que precisou ser levado por Deus para o fundo do poço, antes de entregar a autoridade, o domínio, o governo da sua vida para o Senhor? Deus moendo. A queda de Saulo nos lembra um provérbio popular, onde diz que melhor é ir pelo amor do que pela dor. E você sabe por quê? Porque se Deus quiser que você vai de qualquer jeito. Ainda de vir perante a presença do Senhor, ou pela dor ou pelo amor, eu fico pensando, aonde que você acredita? Eu vou fazer uma pergunta, mas não precisa responder. Aonde que você acredita que é mais fácil falar de Jesus? Para pessoas que estão precisando, que estão carentes, ou para gente que não está precisando de nada? Aonde é mais fácil falar a respeito de Jesus? No bairro mais humilde, onde as pessoas estão clamando a Deus para ter o alimento, a servir aos seus filhos no próximo dia? Ou no bairro mais constituído das pessoas mais ricas da cidade? Aonde você acha que é mais fácil falar de Jesus? É mais fácil falar de Jesus num velório, num funeral ou numa festa? É mais fácil falar de Jesus ainda em qual do tipo de ala do hospital? Na UTI ou na maternidade? Nós iremos de qualquer forma para a presença do Senhor, ainda que Ele tenha que quebrar muitas coisas em nós. Jó, no final do seu livro, no capítulo 42, ele diz assim, acredito que você saiba da história de Jó. Disse que eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Aleluia! Os planos do Senhor não podem ser impedidos, quebrados, parados, suspensos. Do Senhor não. Eu apresento histórias para vocês de pessoas que, independente do passado, Deus tinha um plano para mudar as suas histórias. Lá na Bíblia. A primeira que eu quero pensar com você é Naamã. Naamã, ele era um alto general sírio, um homem poderoso. Naamã era o tipo de gente que não precisava de Deus. Naamã foi um militar que se tornou conhecido em razão de uma vida lastreada com base em obter vitórias, com sucesso, empreitadas militares. Mas agora Naamã era tomado por uma lepra incurável que iria sim ceifar-lhe a sua vida. Aí por meio de uma menina do povo de Israel, uma serva da sua casa, ele aceitou um comando de um profeta que sequer saiu para recebê-lo da sua casa, dizendo assim: Naamã, vai num rio, mas não é um rio top não, num riozinho, e não mergulha só uma vez não, Naamã, é para quebrar, mergulha 7 vezes. Foi lá no riozinho Michuruca, Rio Jordão. Naamã foi quebrado no seu orgulho, e depois o próprio Naamã declarou: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E sobre a história da mulher adúltera, salvo nos 48 do segundo tempo, que em meio à dor, da humilhação e da vergonha, porque aquilo que a mulher adúltera fazia, às escondidas se tornou às claras, veio para a luz do dia, todo mundo passou a saber. E ela recebeu uma intervenção de Jesus que afastou-a do apedrejamento. E a intervenção do Senhor é com graça, mas também é firme. Jesus perguntou depois que eles foram saindo: mulher, cadê os teus acusadores? Aí Jesus disse para ela assim: nem eu mesmo te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus não passou a mão, toca a sua vida, continua a fazer, vá e não peques mais. E a mulher do poço, a samaritana, que foi também envergonhada, Jesus escancarou a vida dela, escancarou o posicionamento libertino, devasso, promíscuo daquela mulher. Só que na sequência, depois dela ter um encontro com o Senhor, com Cristo, ela trouxe toda uma multidão, uma mulher evangelista, trouxe todo mundo para conhecer o Cristo. E talvez você conheça a história de gente assim, pessoas que colocaram o dinheiro como um Deus na sua vida, perderam tudo, a fim de que o Senhor tivesse o lugar que Ele merece na vida delas. E história de gente que perdeu família, casamento,
tudo para voltar e para dizer assim: Deus, muda a minha vida. Porque pessoas que precisaram reconhecer estavam agora quebradas pelo Senhor, e pela misericórdia Deus respondeu. Sabe por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meus irmãos, que nós caiamos em si. A gente vai entendendo que se a gente estiver aqui para ser posicionado e Deus tiver que nos quebrar e usar de medidas firmes, Deus vai fazer isso. Vai quebrar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso pecado, a fim de que a vontade dele seja estabelecida. Então nós vimos no jeito de lidar com os adversários, Deus adota medidas firmes, mas Deus também usa servos obedientes. Jesus chamou Ananias, numa visão, ele respondeu assim: Senhor, eis-me aqui. No capítulo 6 de Efésios, na carta aos Efésios, traz de forma clara o entendimento para nós que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. A sua luta é espiritual, diz a palavra. O que Ananias fez foi se colocar numa posição de prontidão. Senhor, eu estou pronto. O Senhor pode ter liberdade, me usa, me direciona, faz da minha vida como o Senhor quer, eu estou pronto. Embora, é verdade, Ananias tenha questionado. Ananias falou: Senhor, eu estou pronto, mas o Senhor sabe quem que é esse Saulo aí? Esse aí está todo mundo falando mal dele, Senhor. Esse é o que está perseguindo, está prendendo, está sentando pau no povo do Senhor. É para esse mesmo que eu tenho que ser um instrumento do Senhor na vida dele? Mas Ananias não refugou. Ananias cumpriu a sua missão, a sua missão à risca, seguindo detidamente aquilo que Deus havia conduzido ele para fazer. A propósito, como que Deus é caprichoso? Você sabe qual que é o significado do nome Ananias? Significa: o Senhor demonstra a sua graça. Aleluia. E por quantas vezes a gente não deixa passar oportunidade de, depois de Deus dar uma direção, está tudo pronto. Talvez lá no seu ambiente de trabalho, talvez lá na sua faculdade, na sua universidade, tudo pronto. A pessoa coloca uma situação de uma dificuldade que ela está vivendo, problema no casamento, problema na lida dos filhos, situações que não sabe como viver, e aí está pronto. Está o gol, está a bola, está você que é o jogador para chutar, e não tem nem goleiro, e a gente, por vezes, não chuta. Não fala de Jesus, se posiciona como que fôssemos um crente 007. Um crente espião, vivendo uma missão secreta. Sendo qualquer tipo de agente secreto, menos um crente em Jesus. E o pior dos cenários é quando a gente vai vivendo uma vida cristã, onde a gente nunca chamou ninguém para ir na nossa célula uma única vez. Aonde a gente nunca chamou ninguém para vir na igreja uma única vez. Ai, que vergonha. Ou mesmo compartilhar com as pessoas que nos cercam a respeito daquilo que Deus fez na nossa história e na nossa família. Todos nós que conhecemos a Jesus, temos um antes e um depois. Jesus é um marco, ele rasga a nossa história. E o que você passou a ser, o que você passou a fazer, o que Deus fez de diferença na sua vida? Compartilha, abra sua boca, apresentando para pessoas que por vezes estão carecendo, precisando desse Deus que muda histórias e transforma as vidas, e a gente está lá de boca fechada. Que no nome de Jesus, essa seja uma hora de mudança. Se a gente considerar que a gente trava uma luta, e essa luta nossa não é contra carne e sangue, não é contra o chefe do trabalho, a nossa luta não é contra as pessoas que estão nos cercando dentro de casa, não é contra o cônjuge, não é os filhos, o problema não é o enteado, a nora, a sogra, o sogro, não são esses os nossos problemas, não é o nosso professor, funcionário. Se posicione como Ananias. Ananias, mesmo sendo perseguido em razão da fé que ele professava, mesmo assim, ele tratou o monstruoso Paulo com graça. Aleluia!
vire a chave, seja um daqueles que Deus manda aonde que Deus quer que você vai, e você vai. Mesmo com vergonha, mesmo de repente com frio na barriga, vai assim mesmo. Até porque o pregador da noite não tem frio na barriga, não está tremendo na base, só que não. Vai do mesmo jeito. Deus não está procurando gente preparada, doutores em oratória. Deus não procura mestres em teologia. Deus procura servos obedientes. Deus quer usar os Ananias, pessoas cheias de graça, para lidar com o adversário. Então, no jeito de lidar com o adversário, a gente viu que Deus adota medidas firmes, usa também servos obedientes, e no processo Deus também revela potenciais aonde não se percebe. Ananias falou assim: Senhor, Saulo não, desse aí todo mundo está falando. A fama de Saulo o acompanhava antes mesmo dele se encontrar com Jesus. Foi alguém maléfico, cujo passado eu acredito que incomodou ele durante muito tempo, daquilo que ele fez, daquilo que ele viu. Mas Saulo, na sua missão, ele foi um exitoso perseguidor da igreja. Saulo era bom de serviço. Ao longo da nossa caminhada na igreja, na nossa caminhada cristã, eu e minha esposa sempre escolhemos estar acompanhando as meninas. Quando as meninas estavam na Rede Kids, a gente ia lá servir na Rede Kids. Quando a nossa filha mais velha, ela já casou, mas quando ela estava na fase de adolescente, nós fomos lá servir do jeito que precisava servir, sem escolher o que fazer. Ei, esse recado é para você. Para você que está com filhos nas redes e não está servindo. Tem gente cuidando dos filhos, isso me incomodou. Tem pessoas que estão cuidando das minhas filhas e eu não estou fazendo nada. Vou fazer uma outra pergunta, mas essa eu quero que você se manifeste, aí mesmo com vergonha. Você acha que as redes está sobrando gente ou está precisando de gente para servir? Sobrando ou precisando? É isso, precisando. E sabe de quem? De você. E aí nós fomos acompanhando as meninas. E quem aqui lembra, na época que a Rede Kids, os professores antes de ir para a sala vinham na frente da igreja com o avental azul? Quem lembra? Ó, e tinha uns língua pretas que ainda falavam mal de mim toda vez que eu punho um avental. Eu acho que na verdade era um pouco de ciumeira, né? É isso. E a gente ia para servir com as crianças na sala, e uma vez eu entrei na sala para estar trabalhando com as crianças, mas teve uma que se destacou. Teve uma criança que chamou minha atenção. Logo na primeira vez que eu vi ela. Mas a criança não me chamou a atenção em razão do seu bom comportamento. A criança, ela me chamou a atenção porque ela brigava com as outras. Ela me chamou a atenção porque ela não prestava atenção. O que parecia que ela procurava tipo fazer de pirraça, para pegar no pé, para tirar a paz. E o pior, pensa uma criança boca dura, respondona, parece que criada de qualquer jeito. Aí eu pedi para o saudoso pastor Cleiton, né, nosso amigo querido, que Deus já recolheu. Eu falei: Cleiton, deixa eu sair da Rede Kids, porque Cleiton, eu estou à beira de dar um cascudo no filho dos outros. Porque eu estou com a impressão, Cleiton, que não é educado em casa e vem para cá e eu não posso bater no filho dos outros, pastor, então me deixa sair. Aí o Cleiton falou assim para mim: Jordache, não sai não, espera um pouquinho, nós vamos ter uma Camp Kids e vai ser poderoso lá. E ele falou isso acreditando mesmo, glória a Deus. A propósito, dia 20 de setembro do próximo mês tem a Camp Kids, já leva o seu filho para virar uma bênção também. Pelo menos isso foi a promessa que o Cleiton havia me feito. E ele, voltando, eles voltaram então do acampamento, e aí um dia eu peguei todas as crianças, fiz uma roda, peguei na mão das crianças e falei: vamos orar antes da gente começar? Vou orar para Deus
entrar com a providência, estava difícil. E aí uma criança falou assim, eu quero oração pela... Eu pedi para elas, eu quero oração pela minha avó que está internada, outra apresentou outro problema. Eu quero orar pelas minhas provas, assunto de criança. E essa criança que tinha se destacado, ele disse assim, eu quero que a gente ore pelo meu pai. Para o meu pai parar de quebrar a casa e de bater na gente depois que ele volta bêbado da rua. A criança, ela não era o adversário. A criança era a vítima. Deus me deu graça e eu me aproximei dessa criança. E era eu quem eu aconselhava ela depois. Eu tinha acessado o coração dela. Acessei depois que eu parei de olhá-la como um adversário, como um inimigo. Essa criança está até hoje na igreja. Glória a Deus por isso. E mais, está sendo usada pelo Senhor. Deus pega as coisas loucas para enganar as sábias. E um dia desse, ainda falando das nossas experiências, eu quase falei para uma esposa, some de casa enquanto você tem tempo ainda. Esse homem barrela que você vive, que está se destruindo, vai destruir ele, vai destruir vocês todos. Enquanto tem tempo, corre. Mas eu não podia falar isso como pastor. Continuamos acreditando que Deus era poderoso para fazer, continuamos acreditando. Mas o cenário não era de acreditar não. Virou a bênção. Trouxe a família toda para a casa do Senhor. Para a presença do Senhor, um homem posicionado, restaurado. E quem não conhece o meu testemunho de um viciado em cocaína, com uma família fracassada, hoje a gente lida com famílias, com casamentos. Quantas histórias contidas na vida real, na Bíblia, e talvez até no seu lado. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado. Deus de repente fez tanta coisa na vida dela. A palavra, ela vai nos recomendando assim, que antes de você olhar para alguém, esbravejar, falar mal, ore, peça para Deus revelar se essa pessoa está em obras, se é alguém louco que vai ser usado para enganar as sábias, e vai ser um grande instrumento do Senhor. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, diz que o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém Deus vê o coração. É Deus quem vocaciona as pessoas. Pare de julgar. E sobre julgamento, Isaías no capítulo 64, traz um baita de um recado da parte de Deus para nós, aonde diz que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, os nossos julgamentos, como trapo de imundícia, todos nós murchamos, como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento nos arrebatam. E sabe o que aconteceu depois do texto que nós lemos da conversão de Saulo? O texto fala que depois ele se alimentou, se fortaleceu, e ele pregava ousadamente, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia! No Sermão do Monte, Jesus disse no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, ele disse assim, o Senhor: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu vou repetir. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Jesus está dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos. E se quem te incomoda, quem está roendo o seu juízo, vai ser alguém transformado por Deus, vai ser um instrumento do Senhor, pouco importa. O texto diz que
Jesus fala para nós, pouco importa, ame o inimigo, ore pelo que persegue você. Jesus está falando, todo mundo lá de fora, daqueles que não me conhecem, fazem assim, amam as pessoas facinhas, as agradáveis, as pessoas boazinhas, todo mundo faz assim. Estou esperando de vocês que me conhecem, igreja de Jesus, que vocês amem quem não te trata bem, que vocês amem quem está te devendo, que vocês amem quem está te faltando com carinho, que vocês amem quem não merece ser amado, pois sem nós merecermos, Jesus se apresentou em sacrifício por nós. Paulo realizou 4 grandes viagens missionárias, plantando igrejas, levando o evangelho de Jesus, treinando lideranças. Foi preso e não uma vez só, foi preso várias vezes, e mesmo no cárcere aprisionado, Paulo continuava cuidando, zelando, aconselhando, orientando os seus pupilos, os seus discípulos que levantou, como Tito, como Timóteo, como a Filemon. Foi considerado o maior líder da história do cristianismo, claro, atrás apenas de Jesus. E de fato ele não morreu por crucificação. Paulo foi decapitado, perdeu a sua cabeça por amor ao evangelho, martirizado em Roma. O maior escritor do Novo Testamento, escreveu 13 cartas do total dos 27 livros, o que significa que quase 50% dos escritos do Novo Testamento tem os traços da caneta, ou melhor dizendo, da pena de Paulo. Talvez antes um monstro, um inimigo, um adversário, e agora, aleluia, que homem, que líder, que servo. E qual que é a diferença? Qual é a diferença entre o monstruoso e covarde Saulo, para o maior cristão da história? A diferença está no encontro com Jesus. Jesus que foi suficiente para transformar a sua vida, transformar não apenas uma região, transformar não apenas um povo. Eu diria que usou a vida de Paulo para transformar toda a uma humanidade. Então, diante dos adversários da sua vida, não faça outra coisa, ore, aguarde sempre acreditando que Jesus é poderoso para mudar histórias, fazendo infinitamente mais. E se você nessa hora, você percebeu que você precisa se posicionar antes que Deus adote medidas firmes na sua vida, que você tem que estar sempre disposto para as missões que Deus o coloca, está sempre pronto, compreendeu que Deus pode revelar potenciais aonde nós não enxergamos. Eu quero te convidar, por favor, a se colocar em pé. Nós iremos louvar ao Senhor mais uma vez. Disposto
o que nós pedimos nessa hora, que o Senhor possa nos dar um coração como o do Senhor, a olhar as pessoas que nos cercam, Deus, é com graça. Pai, no nome de Jesus, tira de nós esse impulso de julgar todo mundo, de já condenar. Parecemos que somos como um povo de outrora, Deus, que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Deus, tem joias dos nossos lados, gente de valor, que precisa de um polimentozinho, assim como o Senhor fez em cada um de nós. Nos faz, no nome de Jesus, ser daqueles, Deus, que agrega, que traz pessoas para perto, que ajuda aquele que está carente, precisado, que é levado pelo Senhor aonde o Senhor quer levar, e que no nome de Cristo, Deus, porque a gente foi entendendo, que se precisar ser firme, o Senhor vai ser firme, mas que nessa história, a gente no nome de Jesus, não deixemos Deus passar, batido, despercebido, pessoas que o Senhor quer usar, e o Senhor está tratando, está cuidando do nosso lado, que nós não nos cegamos nesse tempo, mas sejamos despertados pelo Senhor, no nome de Jesus, amém.